Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer imenso poder novamente externar para vocês aqui alguns princípios da palavra de Deus, esses ensinamentos. E nós vamos dar aqui continuidade a mais uma série de vídeos onde nós estamos aqui abordando o tema escatologia bíblica. No nosso último vídeo nós tratamos a respeito da ressurreição dos justos e hoje nós vamos aqui trabalhar dentro da limitação de tempo que nós temos a respeito da ressurreição dos ímpios. Antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, que você compartilhasse os nossos vídeos, que você lhe comentasse, desse o like, expôs ali o que você não concordou também, expusesse ali de maneira bastante objetiva, fizesse sua pergunta e que nós possamos aí interagir. Queridos, também eu quero aproveitar esse momento aqui para convidar você para participar de um culto da nossa igreja, Igreja Batista Nacional em Cristalina, você que mora aqui na nossa cidade. Nós temos culto aos domingos, às 9 horas da manhã nós temos escola dominical e às 19 horas nós temos ali o nosso culto de louvor e adoração a Deus. E no sábado nós temos às 19h30 também o culto dos jovens. Você e sua família, vocês são os nossos convidados. Rua Quisleu Dias Maciel, ali próximo ao Colégio Valdete dos Santos Abadia. Vamos lá. Nós vamos aqui dar início, então, lendo esse texto aqui de Daniel, capítulo 12, versículo de número 2, que diz: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão primeiro, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, nós vamos aqui aproveitar o tempo. Nós temos bastante coisa aqui para falar. Eu gostaria aqui já de aproveitar o ensejo. Pois bem, queridos, nós estamos aqui usando como material de apoio o Manual de Escatologia, J. Dwight. Nós vamos aqui usá-lo para fundamentar aqui a nossa visão, que eu já disse aqui em outros vídeos, que é dispensacionalista pré-tribulacionista. É uma visão entre tantas onde nós temos aqui a percepção a respeito de muitas questões relacionadas ao que está para acontecer e algumas questões também relacionadas ao que acontece hoje, a questão de estado intermediário e questões afins. Mas vamos lá. No manual de escatologia aqui do J. Dwight, ele aqui usa a seguinte questão. Esta é a segunda ressurreição, ou a ressurreição para a condenação. Os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Porque nós percebemos lá na narrativa do Evangelho de João, no capítulo 5, que Jesus fala lá da ressurreição para a vida, mas ao mesmo tempo também ele fala sobre a ressurreição do juízo. E os restantes dos mortos aqui, ele vai aqui falar a respeito de Apocalipse capítulo 20, versículo 5, diz o seguinte: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então aqui nós percebemos na narrativa do livro do Apocalipse, no capítulo 20, aqui do versículo de número 4, nós estamos aqui observando uma ressurreição sendo mencionada. E a ressurreição que é mencionada aqui no versículo 4 é dos mártires da grande tribulação, daqueles que morreram sem receber na sua testa e nas suas mãos ali a marca da besta. Então aqui o João está dizendo o seguinte, que eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, ou seja, durante o período da grande tribulação, essas pessoas elas foram mortas, elas vão ressuscitar e elas vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Mas já no versículo 5, ele vai falar de quem? Do restante dos mortos, que eles não voltaram a viver, ou seja, eles não ressuscitaram até que se completaram os 1000 anos. Quer dizer, na grande tribulação, antes do período milenar, nós temos aqui a ressurreição de quem? Dos mártires. E é mencionado aqui no versículo 5 aqui, uma outra ressurreição daqueles que ficaram. Ou seja, não foram todos que ressuscitaram. Ou seja, essa ressurreição que é mencionada aqui no versículo de número 4 é a ressurreição dos justos. Já que no versículo 5 nós entendemos que
seria a ressurreição dos ímpios. A ressurreição para a condenação, que é mencionada aqui no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29, as Escrituras antecipam outra parte do plano da ressurreição, que trata dos incrédulos. E aqui nós temos também em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 13, na página 497, viu, gente? Do Manual de Escatologia aqui do J. White. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles estavam. Então, aqui nós percebemos essa dinâmica aqui registrada no livro do Apocalipse. E aqui eu tenho aqui uma imagem para vocês do manual de escatologia. Esse manual de escatologia que eu acabei de mencionar aí, do J. White, né, Pentecost, que é um manual denso, ele trata de muitos assuntos. É claro que, né, gente, escatologia, como eu disse aqui no princípio, quando nós estávamos ali abordando ainda a introdução à escatologia, é muito amplo, gente. Por mais que esse livro aí ele tem, se não me falha a memória, mais de 700 páginas, mas é muito limitado para falar a respeito de tudo, para responder todas as suas indagações, né, todos os seus inquirimentos. Então, assim, é muito complicado isso da escatologia, gente. Não é um assunto fácil, mas a gente precisa entender pelo menos algumas questões, ter os nossos posicionamentos. Mas vamos lá. Mortos que foram deixados, é o que foi registrado aqui no versículo 5 que eu acabei de mencionar para vocês. Visto que a primeira ressurreição foi completa antes de começar o reino de 1000 anos, os mortos mencionados em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12, só podem ser os que foram deixados para trás na ressurreição dentre os mortos e constituem os que são vivificados para a condenação. Eu vou ler aqui o versículo 11 e também o 12, eu não vou colocar aqui na tela para vocês, senão fica muita coisa chata para ler, fica muito conteúdo para a gente ficar lendo, né? Já vai ter bastante daqui a pouco. Diz assim, ó, depois disso vi um grande trono branco e o que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com os que tinham feito, segundo os que estavam registrados no livro. Aí no versículo 13, o mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então aqui nós encontramos algumas respostas, né? Mas eu quero entrar aqui para o nosso conteúdo, é o seguinte: a segunda ressurreição, mais bem denominada ressurreição para a condenação, inclui todos os que são vivificados para o julgamento eterno. Não é cronologia que determina quem participa da segunda ressurreição, mas sim o destino de quem vai ressuscitar. Depois eu quero entrar de maneira um pouco mais minuciosa a respeito dessa questão para que você entenda melhor. Ressurreição no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, gente, ensinava claramente o fato da ressurreição. Nós temos aqui vários textos, claro que eu não vou ler todos, senão a gente vai... É muito tempo, né? Mas nenhuma revelação foi feita com respeito ao elemento tempo. Na verdade, podemos concluir que não fosse a revelação contida no Novo Testamento, haveria uma ressurreição geral. Se nós não tivéssemos aqui o Novo Testamento para trazer a lume nessa questão, a gente ia ter o conceito mesmo de ressurreição geral, no qual salvos e incrédulos seriam vivificados conjuntamente, a fim de ser separados para seu destino final, como ensinam os amilenaristas, né, aqueles que não acreditam em milênio. No entanto, o Novo Testamento contém revelação claramente contrária a isso. Coloquei aqui a imagem de uma Bíblia hebraica, né, só para fazer uma dinâmica, para ter uma dinâmica com vocês a respeito dessa questão de Antigo Testamento. Então, assim, ficou muito claro para você que está assistindo nosso vídeo que o Antigo Testamento, se você fosse basear apenas nele, você vai talvez ter uma ideia de uma ressurreição geral, ou seja, no mesmo momento ali, no mesmo instante ali, haverá a ressurreição tanto do justo como também nos ímpios. Então, como que nós temos essa ideia de momentos diferentes, tanto da ressurreição do justo como também dos ímpios? Por meio do Novo Testamento.
né? Mas o que a gente precisa também se atentar é que mesmo usando o Antigo Testamento, não se tem uma ideia muito clara a respeito dessa ressurreição geral, ou seja, dessa ideia de tempo. Então eu espero que você esteja entendendo aí, no decorrer aqui do nosso vídeo, nós vamos mencionar, nós vamos tratar melhor esse assunto. Mas vamos lá, o conceito de ressurreição geral. Nenhuma distinção de tempo parece ser feita aqui. Logo, conclui-se que uma ressurreição geral é ensinada. Tregelles, né, o Tregelles, comenta habilmente essa mensagem. Não duvido de que a tradução correta lá de Daniel capítulo 12 seria da seguinte forma: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, esses para a vida eterna, mas aqueles, o resto dos que dormem, os que não ressuscitam nessa hora, para a vergonha e horror eterno. Aqui é uma ideia, né, que ele tem. Você vai encontrar essas informações lá no Manual de Escatologia do J. Dwight. Então ele vai aqui usar como referência, como alguém que vai dar a sua opinião a respeito do tema, esse personagem aí, Tregelles, tá? Então a gente precisa entender que é uma ideia dele, tá, gente? Não é que eu estou sugerindo aqui que o texto deveria ser traduzido desta forma. A gente precisa respeitar também as traduções que nós já temos. Mas o paralelismo da nossa versão, uns, outros, não ocorre em nenhum outro trecho da Bíblia hebraica, no sentido de tratar distributivamente qualquer classe geral que tenha sido previamente mencionada. Isto é suficiente, creio eu, no caso está falando aqui o J. White, né, para autorizar nossa aplicação de sua primeira ocorrência aqui a todos os muitos que ressuscitam. E a segunda, a multidão dos que dormem, os que não ressuscitam nesta hora. Então, aqui ele está usando o seu conceito para afirmar esta questão aí, irmãos, porque a Bíblia hebraica, ela realmente não deixa muito clara essa questão para nós. Mas vamos aqui, se você olha para a Bíblia hebraica, vamos ver como que algumas pessoas, por exemplo, alguns comentários judaicos, né? Aqui eu vou mencionar dois comentários judaicos. Observe bem isso aqui, gente, preste bastante atenção. Essa passagem foi interpretada pelos comentadores judeus no sentido que mencionei. No caso, ele está falando, e no caso, ele não está sozinho. É claro que não são guias confiáveis, no sentido de palavra final. Eu aqui até mudei alguma questão do texto aqui, porque ele pegou meio pesado com relação a algumas coisas, assim, mas só para talvez alguém que for meio adepto assim, à questão desses comentários judaicos, não ficar muito irritado comigo, nem muito triste comigo. Mas assim, a questão que tem que ser deixado claro, gente, porque o comentário judaico, ele serve para que nós possamos ter a ideia de como eles pensavam em tempos muito remotos, muito longínquos, tratando-se do nosso e o deles, como que eles pensavam a respeito dessas questões. Aí ele vai usar o quê? Ele vai citar aqui dois rabinos, tá? Sadia Hagaon, né? Não sei se eu estou pronunciando corretamente, que é Sadia Gaon, eu acredito que sim, é essa a pronúncia correta. No século X da nossa era, e Aben Ezra, no século XII. Esse último era um escritor de habilidade e precisão mental inigualáveis. Eu tenho aqui alguns aplicativos aqui de comentários judaicos, eu sempre vou lá no Aben Ezra, né, para estar conferindo aqui algumas questões, mas é muito interessante. Mas olha o que ele vai dizer para a gente. Os que acordarem ressuscitarão para a vida eterna, e os que não acordarem ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. Quer dizer, ele já está concordando aí com o Tregelles. Ok? Então, assim, essa informação aqui você vai encontrar aí nesse material que está em inglês, né? Remarks on the Prophetic Vision in the Book of Daniel. Então, aqui na página 165. Então, o J. White, ele usa essa referência aí e também faz menção desses dois rabinos aí extremamente influentes, que estudam um pouquinho de cultura judaica, entende a importância de Sadia Gaon, né, e Aben Ezra. E é claro que, como eu disse aqui anteriormente, está aqui no
no nosso comentário aqui, gente. Esses comentários eles não servem como palavra final, tá? É no sentido de palavra final. Não, eu quero buscar a verdade, eu vou lá no comentário judaico e lá está a verdade. Não, gente, é apenas uma opinião. No caso, é para afirmar que o Trégueles ele não está sozinho aí na sua opinião, não é a coisa da cabeça dele apenas. Aqui nós vamos aqui observar aqui algumas questões, o panorama das ressurreições. Eu já usei essa imagem, né, essas figuras aqui para explicar. E é claro que a gente precisa partir primeiramente da ressurreição dos justos, para depois nós mencionarmos aqui a questão da ressurreição dos ímpios. O que já foi passado para vocês, que o primeiro a ressuscitar é quem? É o Senhor Jesus. E a Bíblia ela é muito clara, né, a respeito disso. Nós temos aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, que ele é a primícia entre os que dormem, aqui na versão NVI, né? O versículo 23 desse primeiro capítulo, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 23, diz o seguinte: Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que pertencem. Então, Cristo é o primeiro a ressuscitar. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, o denomina de primogênito dentre os mortos. Colossenses 1,18, ele é primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha a supremacia. E nós temos aqui também Atos capítulo 26, versículo 23, também falando a respeito de Jesus como o primeiro que ressuscitou. Então aqui nós temos aqui de forma bastante clara, bastante objetiva, que Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Aí nós temos aqui, ó, em segundo plano aqui, ó, a ressurreição de quem? Dos mortos e vivos, como já mencionei para vocês lá, 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante, Paulo fala que vai ser que Paulo fala, ou seja, que os que estiverem vivos ressuscitarão primeiro, né? Quer dizer, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, estou fazendo confusão aqui. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com o Senhor. Ou seja, ele está falando aqui da ressurreição, a transformação de pessoas vivas que vão experimentar esse processo aí da glorificação. Mesmo não vão experimentar a morte. Concordando com 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 em diante, que diz que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Claro que Paulo está fazendo menção aqui aos justos, aos salvos. Aqui em terceiro lugar, nós temos aqui os salvos da tribulação. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, lá faz menção a respeito deles lá, os mártires e também os salvos aqui do Antigo Testamento. E nós temos aqui, gente, em quarto lugar aqui, ó, os salvos no milênio, tá? Que também vão ressuscitar. Então nós aqui estamos partindo aqui primeiro da ressurreição do justo, para depois nós entrarmos nessa questão aí da ressurreição dos ímpios. O que a gente precisa entender, gente, é o seguinte. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender essa questão, porque normalmente vão justificar, argumentar da seguinte forma: mas, gente, a Bíblia não fala, lá em João capítulo 11, versículo 24, Marta lá falando, Jesus falou assim, olha, Lázaro vai ressuscitar. E Marta fala, eu sei, Senhor, é a ressurreição lá do último dia, da ressurreição do último dia. Lá em João capítulo 5, versículo 28 e 29, diz o seguinte, não vos maravilhei disto, porque vem a hora, no último dia, talvez, em que todos que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Versículo 29, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição do juízo. Aí vamos citar lá Daniel também, capítulo 12, versículo 2, que foi o primeiro texto aí que nós nos utilizamos. Mas o que a gente precisa entender é que Apocalipse capítulo 20, do versículo 5, fala de 1000 anos entre a ressurreição dos ímpios e a última ressurreição dos justos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completasse o quê? Os 1000 anos, ou seja, ficou mortos que não ressuscitaram. Então, assim, esse texto aqui, gente, a gente precisa rejeitar ele.
A gente precisa se esquecer dele para, no caso, imaginar que tanto justos como ímpios ressuscitarão no mesmo dia. Ok? Aí, no caso aqui, a gente também vai lá no versículo 4, lá vai perceber que há uma ressurreição mencionada e essas pessoas que compõem essa ressurreição ali no versículo 4 são os mártires da grande tribulação. Por causa de outros textos que podemos pensar que a questão da ressurreição não são dois momentos, mas sim dois tipos de ressurreição, por causa de outros textos, como eu estava falando a respeito lá do Antigo Testamento. Talvez você possa ter essa ideia, mas quando você vai para outros textos que falam sobre a ressurreição, então você começa a pensar o seguinte: a questão não é momento, é dois tipos de ressurreição. Uma para a vida e outro para juízo. E olha, gente, e se você for ler lá o livro do Apocalipse, olha o que você vai perceber. Lá no capítulo 11, você vai ver o quê? Dois personagens, duas pessoas ali que são chamados de profetas, né, as duas testemunhas, e eles vão morrer e vão ressuscitar. Aí se alguém for dizer assim, não, mas isso aí é alegoria, tudo bem. Mas a Bíblia diz o quê? Lá no capítulo 11, que os corpos deles vão ficar lá expostos durante 3 dias, gente. Então isso aí, complicado você lidar isso apenas como alegoria. Então nós entendemos o quê? Que essas duas testemunhas, elas vão morrer e vão ressuscitar. Então sim, a gente percebe vários momentos distintos em que pessoas estarão ressuscitando. Os justos, principalmente, né? A gente não vê aqui ressurreição de ímpios. A ressurreição de ímpios aqui a gente percebe em um momento único. Então, nós temos aqui o versículo 4, que fala a respeito da ressurreição dos mártires. Nós temos lá 1 Coríntios lá falando a respeito da ressurreição de pessoas vivas. Na verdade, a gente entende não necessariamente como ressurreição, mas transformação, ou seja, o processo da glorificação acontecendo, ao mesmo tempo também que há a ressurreição dos justos, que também vão receber corpos glorificados, ou seja, corpos gloriosos. Então nós percebemos, amados, que essa questão aí da ressurreição é uma questão complicada, é uma questão complexa, desafiadora para nós, mas nós não podemos deixar de admitir que não se dará em um momento único por causa de muitos textos aí que são vistos e são mencionados a questão da ressurreição. Então aqui eu gostaria aqui de finalizar aqui o nosso vídeo aqui só fazendo uma recapitulando, né, para não ficar muito complicada aqui a pronúncia da palavra, recapitulando a questão aqui desse panorama a respeito do final dos tempos. Quem gosta de escatologia precisa meio que ficar ligado nessas questões aí, ok? Por exemplo, aqui nós vamos falar aqui das dispensações novamente: inocência, consciência, governo humano, a promessa, a lei, né, onde está aqui o desenvolvimento da nação de Israel, a época da igreja, o milênio. Eu não vou entrar aqui em minúcias, não, mas o que a gente precisa se atentar é que a ressurreição do justo se dará aqui, gente. Olha, não, primeiro a ressurreição de Cristo, né? Eu vou aqui colocar setinha, deixa eu colocar aqui esse laserzinho aqui para você, ó. A ressurreição e a ascensão de Cristo. Jesus é o primeiro a ressuscitar. Aí vem a época da igreja, tá? Como aqui foi mencionado, qual é a responsabilidade hoje? É receber a Cristo, né? E o que a gente vê como um fracasso, né? Porque muitos rejeitam a Cristo. E como juízo disso virá o que? A grande tribulação, que é a manifestação da ira de Deus sobre a impiedade. Antes dessa grande tribulação haverá o que? O arrebatamento dos salvos e, consequentemente, também essa questão que eu mencionei para vocês aí, ó, a ressurreição dos justos, não todos, e também o processo, né, o ato, o milagre, né, da glorificação de pessoas ainda vivas. Tá? Aí virá o quê? O momento da grande tribulação,
Durante a grande tribulação, pessoas vão morrer. Eu estou aqui colocando aqui na grande tribulação. Essa grande tribulação é dividida, né, em 2 períodos de 3 anos e meio, são 7 anos ao total. E nessa grande tribulação aqui, pessoas vão morrer. Por quê? Porque não vão se dobrar diante do anticristo, as suas propostas, e elas vão ser o quê? Martirizadas. E o que vai acontecer com essas pessoas aqui com a volta de Cristo? Elas vão ressuscitar. Então, essas pessoas elas vão ressuscitar aqui, ó, nesse período. Ok, gente? Aí, aonde fica aqui, então, a ressurreição dos ímpios? Aqui, gente. Né? Satanás vai ser morto, né? Vai ser morto. Satanás ele vai ser preso no início do milênio. Depois do milênio, ele vai ser solto, vai enganar as nações e vai cercar o quê, gente? O Arraial dos Santos. Vai acontecer, então, a grande batalha de Gog e Magog. Satanás, então, vai ser destruído junto com seus seguidores. Aí, o que vai acontecer, gente? Vai ressuscitar quem aqui, ó? Para ser julgado diante do grande trono branco? Os ímpios. E eles vão ser lançados aonde? Vão ser lançados no lago de fogo. Ok, gente? Então, aqui, de forma bastante resumida, bem, vamos dizer assim, bem sucinta, é isso que eu queria passar para vocês concernente à ressurreição dos ímpios. Nós vamos aqui tratar de outros assuntos, eu vou aqui pesquisar direitinho aqui, a gente vai tratar de outros assuntos para que haja na nossa série de estudos aqui um desenvolvimento. Eu sei que quem gosta, que pelo menos quem diz que gosta de escatologia, quer saber o que é a marca da besta, o que é o anticristo, gente, tudo tem o seu tempo. Calma aí, vamos estudar ponto a ponto. Escatologia bíblica não é um assunto que se aborda em 10, 15 minutos. É um assunto muito extenso. Mas eu agradeço você pela sua atenção, que Deus abençoe a sua vida, continue assistindo os nossos vídeos, compartilhe, dê lá o seu like, o seu dislike, comente, fala se você gostou, se você não gostou, se você concorda, se você não concorda, se você achou interessante, se você queria que a gente abordasse o estudo de forma diferente, dê sua sugestão, dê ali a sua opinião, faça o comentário. E eu quero fazer uma oração por você. Pai, nesta hora eu quero te agradecer pela vida dessas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, que vão estar ouvindo essas informações. É a tua palavra que está sendo aqui anunciada, está sendo mencionada, está sendo estudada, abordada. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha trazer iluminação na mente dessa pessoa, Senhor, que está aí ouvindo esse estudo. Senhor, traga entendimento para ele, para ela, Senhor, para que ela possa ser edificada, meu Deus, e que haja um despertamento espiritual, Senhor, porque isso é muito grave, Senhor Deus, o que estamos mencionando aqui, Senhor, que nós possamos estar fazendo parte desse grupo de pessoas que vão participar da ressurreição ou da transformação dos justos, Senhor. Nos ajude, Pai. Tem misericórdia de nós. Nos livra de nós mesmos, Senhor, da nossa própria indiferença, da nossa própria morosidade, Senhor. Estende as tuas mãos sobre cada família, cura as enfermidades, cura, Senhor Deus, da depressão, da angústia, do pânico, seja qual for a enfermidade, Senhor Deus, que possa estar cercando esta família, Pai. Abençoe este casal, abençoe essas crianças, esses jovens, Senhor, esses irmãos que estão aí assistindo esse estudo, Pai. É o que eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que nós possamos nos encontrar num próximo vídeo com a bênção de Deus. Até mais.